Codificado Podcast, versão tecnologia nessa segunda-feira. Primeira surpresa, segunda-feira aqui ao vivo com vocês. Então, antes de começar, clica lá no YouTube, se inscreve, dá um clique no sininho e vamos em frente. Hoje num formato novo que o Kiko, prefeito de São Roque, né? Isso. Tá de folga. E nós estamos aqui com a Gorete, ajudando a gente. Tudo bem, Gorete? Tudo bem, boa noite. Boa E noite, Giovana. nós vamos conversar com a Giovana. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, meus queridos amigos, mais do que clientes. De 20 anos, né? Não vamos falar, né? Não, vamos para Não no vamos 20. falar. E obrigada pelo carinho, por receber essas flores maravilhosas, ser recepcionada assim no podcast. Foi maravilhoso. Legal. Imagina, Giovana, você merece muito mais. Ah, obrigada. E vamos começar pelo meio, então, né? Porque você trabalha em vendas há muito tempo, depois a gente vai arrumando os assuntos, e eu queria saber de você o seguinte: é mais fácil vender hoje ou era quando você começou vendendo Adobe? É uma longa jornada, é uma longa história, são muitas experiências. Eu acho assim, lá atrás não existia o WhatsApp, né? Lá atrás a comunicação era mais lenta, mas eu diria mais eficaz, porque a gente estava mais conectado, pessoas com pessoas, né? De que forma? A gente visitava mais o cliente, a gente estava mais próximo do negócio do cliente, a escuta era muito mais ativa, a observação, e isso faz com que gere muita oportunidade, muito negócio. Hoje a dinâmica ela é muito rápida, o que nos ajuda também, né, e impulsiona resultados extraordinários, porém não se pode perder essa conexão. Quando se perde essa conexão, se perde vínculo. Quando se perde vínculo, se perde resultado, relacionamento. Né? E o negócio fica frio, né? Então, hoje... Fica frio e fica difícil de resolver o problema, porque o vendedor ele tem que estar lá para resolver o problema, ou uma necessidade, ou um problema, ele tem que estar disposto. Mas para isso ele precisa conhecer, ele precisa aprofundar. Hoje as relações estão mais rasas porque a tecnologia vem nos proporcionando isso, velocidade. Sim. Mas a gente não pode perder aquilo que a gente tinha no passado. Então, nem ao passado, nem ao futuro. Eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio nisso tudo, usar as nossas ferramentas que a gente tem disponíveis de relacionamento, de CRM, de BI, mas com o intuito de aproximar pessoas. A gente não pode perder isso. Vide o novo livro do Kotler, que foi lançado aí no mês passado, né? Exatamente. Mas falando em livro, eu tô lendo um livro legal aqui, depois eu esse é minha cara. Zeca. Não tem muito a ver comigo, né? Não, em imagina. absoluto. Eu peguei hoje e falei, não, vou mostrar. O Kiko toda vez pergunta, que livro você tá lendo? Continuo sendo sambista, amo samba, Muito me bom, divirto, sou Zeca Pagodinho, adoro uma cerveja, deixa a vida me levar, é isso aí. Vamos embora. Agora, voltando pro comercial, né, pro que é o nosso business, né, vamos dividir em duas partes assim, ó. Por exemplo, o relacionamento da revenda com o cliente final também está passando por essa dificuldade. Então, quando a gente, voltando no tempo, né, há 15, 20 anos atrás, a gente tinha muito mais relacionamento com as empresas e, consequentemente, conseguia ajudar muito mais, né, e estando mais próximo das empresas. E tinha esse relacionamento com os distribuidores, com os fabricantes, né, e andava muito bem. E aí o tempo foi se destruindo isso, né? Então, vamos lá, a modernidade, vamos colocar assim, né, as ferramentas foi meio que destruindo isso. Então, vamos lá, mais volume, menos margem, menos qualidade. Então é isso a receita moderna. Então assim, de mais volume a gente entrega mais e a gente tem menos qualidade de vida, menos margem e mais preocupação também. É isso que você está vendo? Foi isso que você assistiu nesse... Vamos colocar assim um time aí de 10 anos, tá? Para não ficar muito, né? Foi isso. Mas eu acho que a gente pode voltar ao básico, né? E a gente deve fazer isso. De que forma? O distribuidor está cada vez mais inchado, tem mais revendedores, tem mais soluções. Não diria que um revendedor ele é unificado em soluções, ele é especializado e tem que ser, né, para atender bem o seu cliente. Então, de que forma que a gente consegue resgatar esse network? Primeiro tem que ser genuíno, né? Genuíno na forma de que eu tenho outra pessoa por trás do CNPJ que tem uma história, que tem uma família, que tem uma vida e uma carreira profissional, que tem erros, acertos, saúde, enfim, ou não saúde, e daí a gente está atento que por trás do CNPJ e da máquina ainda existe e existirão pessoas, né? E dessa forma eu não consigo atender
todos com profundidade, mas eu preciso categorizar muito bem quem eu atendo dentro do distribuidor e assim, espero que seja com vocês também, com as empresas, os clientes, eu não posso dar atenção e tempo para quem me demanda muito e não me traz resultado. Ou eu posso identificar possíveis potenciais resultados e investir numa equipe, né, para fazer a fomentação desse negócio. Eu não posso pôr todo mundo no mesmo balaio. Isso desde 2004. Né? Eu venho disso. A minha escola, né, no meu primeiro distribuidor, me ensinou isso. Então, categorizar o cliente, acho que é o primeiro passo para que você consiga ter profundidade versus resultados. Ah, mas e o revendedor que tem muito pouca expressividade em resultado e retorno, ele não vai ser bem atendido? Ele vai, mas ele não demanda um relacionamento. Ele entra no site do distribuidor, faz o orçamento dele, tira o pedido. Né? É diferente. Né? Ele não tem um volume, né? Ele não tem um volume. Então, aonde ele tem que ser atendido? Através do site, através de um bolsão de vendas, né? Que muitos distribuidores chamam de trade. Sim, ou de porta de entrada. Né? E daí, observar, porque tem revendedores novos todos os dias. Tem revendedores que saem todos os dias. E essa reciclagem, a gente fazer essa repescagem de quem que está se destacando, né? Quem que está oferecendo soluções aí de valor agregado, trabalhando todo o portfólio dentro do distribuidor, levando solução de fato? Deixa eu colocar uma que eu acho importante, né? O que eu percebo na distribuição? Vamos falar primeiro da distribuição, que é o teu core principal, né? Na distribuição, o que eu percebo? Que o revendedor que tem a história, muitas vezes ele é trocado por uma moeda nova, por um conto. Então, vamos colocar assim, né? Você tem uma história com aquele distribuidor de anos, 10, 15, 20 anos, e você é trocado, diminui o seu atendimento, ou passa a te atender mal, ou atende relativamente, como eles falam, né? Atende simplesmente, e ele passa a dar mais atenção para essas pessoas que estão chegando. Como é que você vê isso? Você vê isso está correto? Você acha certo? De forma alguma. Falta liderança. Falta de liderança em cadeiras de gestão de pessoas. Isso eu não falo de distribuição, eu falo de muitas empresas, até com experiências em outras áreas. O que é a liderança? É, de fato, direcionar e comunicar quem somos e para onde vamos. Todos os dias. Né? A dinâmica de um distribuidor ela é muito extensa, ela é muito grande. São muitas linhas de produtos, são muitos processos. Né? Eu diria que o distribuidor é logístico e crédito. Não é. A gente é o meio e quem fomenta e quem apoia o canal. Muito mais do que só um caminhão levando mercadoria entrega. Ou alguém analisando crédito. E a gente tem que investir nisso. Né? O que acontece não é uma substituição. É como eu falo, se eu não organizo a gestão de carteira e gestão de pessoas, porque as pessoas também têm uma alta rotatividade no mercado. Então, muito provável que quem te atendeu no distribuidor A, hoje está no fabricante B, que foi para o distribuidor C, e é assim essa cadeia, são oportunidades. E cada pessoa nova que você conhece, você cria um vínculo, cria uma nova história. Então, de que forma que a gente consegue fazer isso? Organizando carteira e fazendo gestão de pessoas, dando o direcionamento correto de como eu atendo, é voltar ao básico. Tem vendedor que não fala, bom dia, Pedro, como que você tá? Quais são as suas metas hoje? Como eu posso te ajudar? Não. Responde cotação. Quanto tempo eu não converso com o Pedro? Não tem essa preocupação, não. Ele já é meu cliente. Isso não é novo. Não. Isso é o básico. É o que a gente deve e tem que fazer. Eu acho que eu conversando com duas pessoas que estão na relação aí para entrar nas entrevistas, né? E determinada pessoa falou, eu quero falar sobre demanda, sobre área comercial, e a gente tocou bem nesse assunto, né? Fora daqui, né? No pré-entrevista, vamos dizer assim, pré-podcast. E ele falou, hoje o vendedor, ele não relaciona com o cliente. Então, ele não tem mais o São Paulo jogou bem, o Palmeiras jogou bem, e esse fim de semana eu fiz um churrasco, escutei um som, fui num baile. Não tem. O que você está precisando? Estou com uma oportunidade aqui desse produto, quer dizer, está muito no rápido, e aí as coisas não funcionam. Então, eu acho que hoje a gente precisa tomar um choque, né? Na minha cabeça, eu acho que o distribuidor, o fabricante, tinha que acordar, tomar um banho de água gelada, e cair na real, né?
e falar, cara, vamos começar de novo, porque nós estamos fazendo tudo errado. Exato. E começar a reestruturar esse negócio, que é esse business gigante, né? Que é a distribuição, que são as revendas. Você tem noção de quantas mil revendas nós temos no Brasil? Em torno de 15 mil revendedores, 15 né? mil de CNPJ. volume, São mais ou menos 100 mil pessoas. O Mariano vai poder falar isso melhor para você, mas acredito que sim. Mas relacionamento foi colocado muito de lado, né, Giovana? Foi. As E de pessoas maneira não tão dando mais genuína, né? prioridade. Não é relacionamento de você forçar algo, é de você vestir a camisa do vendedor. Vendedor é Acompanhar. técnica, vendedor não é eu nasci, eu não tenho profissão, eu sento numa cadeira. Exatamente. Só que o líder que está por trás disso, ele tem que direcionar. E as pessoas são diferentes e graças a Deus que existe diversidade. Porque dentro de um time de alta performance, a gente precisa do cara que é técnico, mas ele é tímido. Um cara que é extrovertido, mas ele não é técnico. Essa junção de soma, equipe faz com que a gente tenha trocas super ricas para um time de alta performance. Então, a gestão, ela tem que ser efetivamente olhar o indivíduo e direcionar e comunicar. A gente tem muita gestão hoje. Eu não falo só no distribuidor, em revendedores, em fabricantes, que não comunicam, né? Hoje é muito importante que o vendedor que senta ali, ele fala, eu trabalho numa empresa que é essa a missão, é muito importante que eu saiba qual é a minha meta de HP, qual é a minha meta de Lenovo, enquanto empresa, porque eu sou uma célula dentro da empresa, mas Sim. eu faço parte. E quanto eu vou contribuir com isso de HP? E eu vou criar um cenário. Com quais clientes? E quais os ativos que eu vou fazer? E quais clientes que eu vou visitar? Gente, isso é básico. Não fazem. Não Faltando fazem. muito. Né? O volume, atender de maneira uma carteira que um vendedor, se ele tem 100 clientes na carteira, ele não vai atender bem nenhum. Quantos? Nenhum, 100 Não, clientes. eu escutei esses dias e eu fiquei assim, Ele não vai atender bem 350 revendas numa carteira nenhum. Esquece, profissional. não é carteira, Não aí adianta. tem que ir para o trade, aí tem que ir para rotatividade. Mas não tem, um ser humano não consegue fazer isso. Aí, eu já passei por essa experiência. Um cliente falou, você me pôs num bolsão de atendimento, Giovana. Eu conheço você há 20 anos. Eu falei, mas você não se sente compra. desmerecido. Você não me liga, a gente não relaciona. O que eu posso fazer, então, para a gente melhorar ele? Qual é meu número dentro da sua distribuidora? Aí você tem que ter um número pronto na cabeça. Faz o Aqui, nessa distribuidora B, que eu trabalho hoje, se você fizer esse número, você vai para contas gerenciadas. Você consegue? Com o pé nas costas, então melhorou a nossa relação. Deixa eu te pôr... Gente, é assim no Itaú. Personalité, é assim na Latam, quando a gente entra e dá carteirada para não pegar fila, é assim, e nada de novidade. Eu não estou falando nada de surpreendente ou algo novo que foi inventado ou estudado pela inteligência artificial. É o básico. E agora, você linkou aí com o IA, né? Eu fico pensando, né, no dia a dia, a gente tem essa estrutura de ferramentas também para vendas, né? E quanto as revendas estão despreparadas, né? E a própria distribuição, né? Em linkar fabricante, distribuidor e revenda, né? Então, assim, e com IA, se ela está despreparada nesse momento, né? Sem entrar... Movimentando caixa? Ele está ali fazendo proposta em... Vou dizer assim, que tem revenda fazendo proposta em WordStar ainda. Não, tem revenda mandando proposta no WhatsApp. Mandando proposta pelo WhatsApp. Tem revenda que mandando usa assim, @hotmail, revenda. Revenda que não tem domínio. Bom, por exemplo... Foi o primeiro filtro que os distribuidores, acho que todos agora, posso estar falando uma bobagem, fizeram. Feito, né? Nossa, não dá, Exato, porque daí não dá, né? Não, e mandar uma proposta pelo WhatsApp, se tiver um formato ainda sim, mas ele colocar lá, part number, preço 3.000 e o usuário... Coloca o pedido aí. Manda o pedido moderno, aí, né? A revenda séria passa toda a especificação técnica, todo o part number, e isso é utilizado pelo cliente e por outra revenda também para fazer a mesma proposta. Esses são os nossos concorrentes. Exato. Utiliza a nossa proposta para ter informação para passar para o cliente. Exato. E daí a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Essa coisa da concorrência, do formato, quem está mais preparado e quem não está. Eu falo que você pode ser sofisticado, ser organizado. Se você não for rápido no negócio de vocês perdem. É verdade. Para revenda, Zezinho da informática. Não sei se existe, mas maneira de dizer. Por quê? É a agilidade hoje que conta, porque as áreas de TI das empresas, elas já vêm com o negócio espremido e muito bem definido. Dimensionado. Então, o que vai ganhar
não é o preço, porque o preço é pareado. Se você começa a ir para o distribuidor A, distribuidor B, distribuidor C, aí aperta, vem outra revenda, o Zezinho da informática, e entra com o pedido preço cheio. Depois ele vê, ele coloca o pedido, ele reserva, ele fala, já atendi. Então, assim, o que ajuda muito, obviamente, é quando se tem registro de oportunidade, que daí a gente consegue proteger. São poucas revendas que usam, e daí eu puxo a orelha. Funciona. Gente, Quando façam funciona. o registro de oportunidade. Perfeito, Exato, é perfeito. E o distribuidor tem um papel de cobrar o fabricante e de gerenciar também esses pedidos registrados. E a gente faz isso. A área de produto faz isso muito bem. Pelo menos nos distribuidores que eu trabalhei. Mas é importante essa velocidade sem muito detalhamento, né? Mas os erros, né? A gente tem muitos erros, retrabalhos, números de RMA. Por quê? Pensem vocês. O revendedor que não tem uma área de compras, ele passa a ser 15 CNPJs, muitas das vezes, para nós distribuidores. Que estamos atuando no distribuidor. O vendedor A, B, C, D do CNPJ, ele compra, ele negocia, ele espreme, ele tem autonomia. Isso é péssimo. É péssimo. Putz, mas é assim que funciona, Gi. Eu falo é péssimo, porque o vendedor que está na cadeira para se relacionar, para fazer o network, para enxergar um cross, uma oportunidade de linhas, ele não vai enxergar. Ele está preocupado em quanto eu vou receber de comissão se eu comprar do distribuidor A ou X. Enquanto uma pessoa de compras consegue fazer isso. Se já faturou, se já mandou a nota, se já entregou. Então ele fica em todo o processo. E eu costumo dizer o seguinte, que o vendedor que se presta esse serviço, né, de comprar e vender e fazer o administrativo, é 3 a menos. É o possível novo CNPJ, que é o que o Valtinho trouxe aqui. Mas esse é o novo CNPJ. Mas é uma ilusão. Trabalha em casa. É o home, e tem os mesmos valores que uma revenda. Pode até começar em casa, pode até crescer, porque eu vi muitos crescerem e tem seus méritos. Sim. Mas a gente perde quando a gente dá toda a liberdade, porque daí realmente ele vira um CNPJ. É fato isso, e eu falo isso com propriedade, porque eu vivi mais várias revendas que vieram de outras revendas. Mas o ponto, o que eu vejo, o ponto é o seguinte, você vê essa flutuação toda, mas você vê eles parando com o tempo. Então, por exemplo, eu falo isso com propriedade, eu vendo tecnologia há 35 anos. Então, você imagina a quantidade de concorrente que já passou. Eu falo, ixi, isso daí dura pouco. Deixa tirar esse pedido com margem zero aí, que daqui a pouco ele fecha. Mas a questão também é o trabalho que dá para o distribuidor. Muito. Ao invés de falar com 1, 2 pessoas, ele está falando com 10 Muito. vendedores. Às vezes, Goretti, a mesma insano. informação. Porque daí você não pode falar que você vai colocar 20 clientes nas contas gerenciadas. É 20, só que com essa revenda, Giovana, Sim. São 20. eu falo com 20 pessoas. E quando eu tenho um problema com o financeiro, ou quando eu tenho um problema... E assim, eu, graças a Deus, trabalhei em 2 grandes distribuidores que tinham pós-venda, saque, e conseguiam suportar essa demanda. Porque tem vendedor aí no mercado que faz o pós-venda também dentro da distribuição. Fica louco. Então é loucura, loucura. Você vê vendedor respondendo cotação 23 e meia-noite e 15, 11h30. É um absurdo. Quer dizer, ele começa às 9 e não para. Exato. Não para, mas ele não para por quê? Porque a empresa não tem uma ferramenta e a distribuidora que ele trabalha aceita vender para todos os CNPJs. Eu não sou contra você vender para todo mundo. Eu só sou a favor que exista uma categorização. Exato. E que quando você sabe normatização. aonde você está dentro do distribuidor, você consegue navegar, você conhece as pessoas de produto, Sim. você conhece quem é a liderança, quem vai te ajudar na hora que precisar, de fato. E isso a gente volta ao ponto, ao básico, network. Tem vendedor que, quando eu entrei no distribuidor B, nunca tinha visto ou ouvido dizer, assim, o segundo maior revendedor da carteira. Eu falei, como? Você nunca foi com um gestor, visitar, não conhece esse cliente? Não. Então, assim, é absurdo a oportunidade que a gente tem de melhorar e crescer apenas com gestão de pessoas. E as revendas também. Porque quando você faz uma gestão aqui de pessoas e fala assim, não, você tem o foco de trabalhar essas linhas, ou essa é a oportunidade da semana, do dia que a gente tem no distribuidor, você direcionou, você endereçou, ele sabe o que tem que fazer. Quando você abre, assim, não, liga lá, liga no fulano, liga no ciclano, por causa de preço. Gente, preço é pareado.
não existe tem um mágica. segredo. Não existe. Existe distribuidor que usa rebate, existe distribuidor que tem um lucro operacional e não operacional, existe, enfim, são várias modalidades, mas é muito pouco. Quanto custa o nosso tempo? Eu sempre falo isso no distribuidor e para os vendedores. Quanto custa o tempo de você levar para o gerente de produto, negociar e voltar? Quanto custa você ter na manga autonomia, autoridade para passar o melhor preço para o seu cliente? É isso agora, fecha ou não? Pronto. Bom, Isso. Vamos mudar um pouco de assunto? Vamos falar um pouco do pessoal, né, Giovana? Queria te perguntar, mulher, uma carreira profissional, família também. Queria saber como você lida com isso e o que você acha de tudo isso. Como se coloca no mercado? Eu diria que está melhorando, Gorete, a nossa posição, né? Como empreendedora, que sou hoje também, como Exatamente. profissional, eu acho que está melhorando e está caminhando para a gente se apoiar mais, né? E dar mais espaço para a mulher. Ainda não chegamos aonde temos que chegar, é muito difícil. A gente passou, né, mais antiga. Eu tô naquela idade, Pedro, que os velhinhos falam que eu sou uma menina e os novinhos falam que eu sou tia. Então, depois de muitos anos, a gente foi percebendo o quanto a gente teve que se masculinizar para caber. E, gente, isso é muito difícil. Porque você chegar no tom do homem, né? não, e desde lá de trás, né? O quanto a gente tem que escutar um monte de coisas. Eu já escutei, várias coisas que me botam para baixo naquele sentido. Nossa, você é uma mulher forte, você é isso. Não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou trabalhadora, mas eu sou mãe. Né? Eu pari 2 crianças. Exatamente. Né? E isso tem todo um lado sensível, um lado intuitivo, que talvez o homem não tenha. E o homem também tem sua posição, e a mulher também, vamos se respeitar. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas eu passei por várias dificuldades. Né? Comecei muito nova, em 2004, na distribuição. E empreender, né? Que foi o que aconteceu há 1 ano e meio atrás, e eu tenho um negócio hoje, um comércio de salgados artesanais aqui na Vila Madalena, que é muito legal. É um ato de coragem, eu não diria que para mulher, não, é para qualquer pessoa, qualquer ser humano. Empreender no Brasil coragem, é complicado. persistência, resiliência, né? E assim, de continuar e fazer o negócio acontecer. É difícil administrar tudo, é difícil ser mãe, ser a melhor profissional, ser a melhor empresária, a melhor amiga, a melhor filha, porque a gente tem essa idade que a gente vira, né, quase que mãe da nossa mãe. Dos pais. E é difícil administrar todos os pratinhos. Eu sempre digo, nem quero ser a melhor em tudo e nem posso ser a melhor em tudo. Tem essa pretensão. Eu posso ser o que eu for melhor no dia de hoje. E pro momento. Fazer o que for melhor para o momento. É muito difícil administrar tudo, querer ser a melhor em tudo. Não é impossível, não dá. Vai ter dia que você vai falhar. O mais importante é a consciência de quem você é, dos seus valores, do seu caráter, né? E saber e ter a consciência de que você fez o seu melhor, independente se coube para outra pessoa ou não. Acho que a maturidade traz isso também, né? A gente não aceitar ser julgada, ser apontada. Acho que as experiências e as vivências nos trazem isso. Vai colocando, isso é o certo, vou nesse caminho. Isso é o certo, vou nesse caminho. E aí você vai acertando, vai andando. E a sua trajetória, Giovana, dentro da área de informática, de TI, como você começou, como você chegou onde você está hoje? Com o teu conhecimento? Em 2004, eu recebi uma indicação de uma prima minha para trabalhar numa grande empresa chamada Officer, que vocês conheceram. Com certeza. Como especialista de produtos Adobe. Então, lá eu era estagiária, eu estava ainda no último ano de faculdade. E o que fazia o especialista de produto dentro da distribuição? Ele alimentava o sistema com o part number, ele tirava dúvidas técnicos comerciais. Então, assim, Giovana, eu estou precisando vender esse Photoshop, mas qual é a versão, qual é o part number? A gente falava muito de part number naquela época. Como que eu posso vender mais para um determinado cliente? Então, era todo o suporte. Além do revendedor, a gente atendia também
o cliente interno, que eram os vendedores. Então, tirando dúvida, né, ajudando a vender. E eu fiquei por 1 ano e meio, mais ou menos, e uma grande líder lá da Officer enxergou a oportunidade, porque eu comecei a visitar a revenda para falar de Adobe. Falou assim, você vende essa marca, por que você não vende Adobe? Eu estou olhando aqui que você atua em um mercado gráfico, editorial, criativo, por que você não vende Adobe? Você está vendendo só a solução de HP ou só a solução de hardware. E daí eu comecei a fazer esse trabalho e eu fui puxada para a área de canais. E lá eu iniciei como gerente de canais, atendendo contas, inclusive vocês, meus queridos, só 20 anos atrás. Exatamente. Aonde a gente fazia esse trabalho, principalmente de vir até aqui, enxergar a oportunidade, ajudar a treinar a equipe, dar velocidade para o negócio quando preciso, resolver alguma questão quando preciso, mas principalmente enxergar dentro do revendedor como que a gente pode vender mais outras linhas, mas nunca deixando de focar no network, né? Que eu acho que foi uma faculdade, uma universidade e uma experiência viver na Officer que ninguém nos tira. Eu acho que, independente de onde estejam os ex-Officer, a gente tem essa raiz, esse DNA, né? É verdade. Que é escutar o cliente, trocar, né? E genuinamente gostar de estar fazendo o que está fazendo, né? A gente tem muito esse DNA. E daí eu fiquei como gerente de canais por 8 anos, né? Então atendi uma carteira extensa e depois foi reduzindo e tudo mais. Aí houve o que aconteceu, né? O Fábio Gaia sai da Officer e entra um novo gestor na liderança. E foi justamente na época que eu assumi uma gerência geral de canais. Então, eu apresentei um projeto na época para o Fábio, ele achou muito legal, que era pegar todos os revendedores de hardware, e na época foi lançado o Office 365, ainda em part number, não era na nuvem, e daí a gente fazer esse cross, né? Com essas revendas e ensiná-los como que eu consigo vender, porque a gente tem acesso ao usuário final. O usuário final compra, às vezes, de 5, 6 revendas, soluções diferentes. E por que a gente não pode agregar, né, e fortalecer alguns revendedores? Então, foi feito esse trabalho, eu tinha 3 pessoas abaixo de mim, com foco em Office 365, porque culminou o meu projeto com a vinda de um investimento grande da Microsoft na Officer nessa época. Foi muito legal, durou pouco. Fábio Gaia sai da Officer, né, senta outra pessoa, e daí eu fui passada para a gerência de divisão de vendas corporativas, o que foi muito legal, né? Foi uma experiência muito grande. Daí eu tinha o gerente de canais abaixo de mim, eu tinha 3 coordenadores de venda, né? E lá a gente pôde dar continuidade no trabalho, mas lá foi onde eu aprendi ou iniciei como gestão de pessoas, e foi o que me apaixonou. Maravilha. Foi muito legal. E daí eu pude fazer essa gestão de vendedores junto com o gerente de canais, né? Poder ensinar aquilo que eu já tinha de bagagem e poder aprender e trocar entre eles as experiências, que foi muito legal. E daí, passado esse período, aconteceu o que aconteceu com a Officer. Eu tirei um período sabático, né, meio que forçado. Tive uma missão linda, uma história linda de vida com a minha filha menor, que hoje está com 7 anos, linda, maravilhosa. Parabéns. Então, eu fui meio que forçada. Deus nos dá missões e a gente tem que agarrar e viver e passar por isso. Eu fui convidada, após 2 anos, para iniciar na SND. Né, na área de vendas, também no corporativo, e lá eu fiquei 5 anos e no final como também gerente de divisão do corporativo em vendas. Então foi muito legal, porque eu pude trazer toda a experiência, a bagagem que eu tinha, e mais assim, ser recebida num distribuidor que tem 35, acho que 38 agora, anos de mercado, focado em outros negócios, e trazer minha experiência para agregar, para contribuir e colaborar com o crescimento. Você ficou 5 anos, passa muito rápido, né? 5 anos na SND. Não dá impressão. O que foi muito legal na SND, eu até comentei com o Pedro, área de projetos para melhorias na distribuição, a gente tem que se
moldar muito rápido as mudanças do fabricante. O fabricante muda alguma regra, a gente tem que mudar. O financeiro, a legislação não é a mesma para todos os SKUs. É uma coisa assim, um distribuidor é uma coisa de louco, vamos dizer assim. Então, eu acho que o que foi muito legal, o papel que eu tive na SND, de participar de projetos com finalidade de atender o cliente. No passado, a gente tinha muito a área de projetos vinculada à TI. Hoje, né, até com metodologia ágil, a gente consegue participar como PO, sendo a visão do cliente, sendo a visão do comercial e participando de uma melhoria técnica ou uma melhoria de processo, ou uma inovação. Que inovação, a gente fala muito de tecnologia, inovação às vezes é uma mudança de atitude, que pode mudar todo um cenário, né? Então, foi muito legal essa experiência que eu tive na SND. E daí, eu mesma pedi para sair da SND para empreender, que eu quero e queria realizar esse sonho, que está sendo muito legal, e num comércio de alimentos que não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com a minha família, com a tradição italiana, comida, alegria, né? Comida em volta da mesa. E hoje eu represento esses salgados artesanais com a minha marca. Então, desenvolvi uma branding e tenho uma loja, um comércio também. Que mudança, né, Giovana? Muito. Deu uma guinada. Exato. E se o Kiko tivesse aqui, ele ia falar, mas não trouxe Cadê a empadinha? coxinha? Cadê a coxinha? A gente está morrendo de fome. Pois Traz uma coxinha da próxima aí, vez eu Giovana. trago. É pra gente se ver mais vezes Aí agora. ele ia falar, certeza. pô, cadê a coxinha? Não trouxe coxinha, não trouxe nada. Perfeito. Foram muitos anos. Eu tentei comprimir aqui, resumir um pouquinho das minhas passagens, mas assim, foram muitas experiências, né, para chegar e consolidar, e eu acho que a gente nunca está pronto, porque as coisas se movimentam, a gente tem que estar aberto. E pra gente que tem uma atividade muito intensa, né, o tempo passa muito rápido e a gente não percebe, né? Então é o que a gente estava falando, eu faço isso já há tanto tempo, mas a gente não percebe que faz tanto tempo, né? Não, porque você acabou de falar, você ficou 5 anos na SND? A gente fica assustado, às vezes fala, sério? Às 2 vezes anos de pandemia, já coloco, porque ninguém viu, né? A pandemia voou. Durante não, mas agora... O período da Officer, Giovana, foi um período maravilhoso, né? Foi. Nós tínhamos um programa de canal, que Exato. vocês tinham, aliás, e a gente Exato. participava. Fizemos uma série de viagens. Que lembro delícia, que muitas delícia. delas e quantas era maravilhoso. histórias, quantas risadas. Porque é Isso. isso, né? O fabricante também tinha uma participação expressiva, né, nesse tipo de recurso que suportava o distribuidor, que hoje, infelizmente, foi reduzido para todos da cadeia, né? Mas você não acha que foi reduzido porque hoje existe uma outra coisa que a gente observa, que o marketing é tratado diferente dentro da distribuição. Então, aquela verba que você tinha era para aquilo. Hoje, ele trata isso diferente, que não vem ao caso, cada um faz o que quer, da forma que quer. Mas eu acho que o recurso para o canal, para a revenda, para gastar com a revenda, ele sumiu. Ele sumiu. Então, e ele existe. Ele está aqui, ele existe. Ele está sendo usado de que forma? Entendeu? Então, eu acho que um pouco falta direcionamento, que a gente estava falando no começo. Eu acho que reduziu mesmo, Pedro. Eu acho que não é que foi redistribuído ou redirecionado. Eu acho que ele reduziu, sim. De uma forma geral. De uma forma expressiva, né? Nós tínhamos, sim, a gente fazia um evento, nossa, a Dani fazia evento para 3.000 pessoas, sim. E era maravilhoso, né? Chamado iPlanet, tinha o Real Time, que era técnico de treinamentos, capacitação. Hoje a gente consegue fazer eventos virtuais, de repente, mas não é a mesma coisa. Não tem a mesma porque quando pegada. a gente senta, é aquilo que eu falo. Eu falo uma coisa que eu falo isso até na minha loja de salgados. Uhum. As pessoas são carentes de nascença. Quando a gente nasce, a gente quer o aconchego da mãe. Quando a gente cresce, a gente precisa de proteção. E essa é a nossa vida. Quando eu me preocupo com você, ou minimamente te cumprimento de uma forma educada, né, ou tradicional, porque hoje, né, o meu filho é só joinha, N, S. Tem que ter reciprocidade. Quando a gente está, de fato, interessado no outro, a gente tem a devolutiva. Isso cria-se um vínculo. Poxa, ela me ouviu, poxa, ela lembrou de mim.
né? Ela está me tratando. Ó, Claro. eu falo que... olha uma coisa básica, né? Só abrindo um parênteses e voltando para a distribuição. O vendedor da distribuição, ele não fala muito obrigada por esse mês. Você comprou tanto comigo. Não mais. Eu achava isso um absurdo. Os meus descendentes faziam. Por quê? Porque é assim, é o mínimo que você uma tem que parceria, fazer, é uma né? parceria. Eu Acho que hoje- falava que a gente convive mais entre nós do que com a nossa própria família, muitas das você vezes. escutou ao contrário, você só comprou isso. Por quê? É. Agora sim. Aí é falta de educação, né? É É. falta de Mas liderança. eu Mas escuto, acontece. você escuta Falta isso. de liderança, falta de direcionamento. Você só comprou isso porque acabei de tomar uma dura. E muitas dessas pessoas, elas trabalham há 30 anos na distribuição como vendas. Mas o que mais acontece é você compra por conta da parceria, por conta do relacionamento. É. Então, se esse Exato. relacionamento se perde, você diminui. Aí você dilui, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você não faz um número grande em distribuidor nenhum. Sim. Ele é pessoal, mas ele tem que ser mais do que pessoal. Ele tem que ser uma característica nata da empresa, da companhia, onde você sabe que É o as pessoas são... direcionamento. A Giovana é diferente da Tati, mas se eu falar com a Tati, com a Giovana, a resposta vai vir, A mesma. a preocupação vai vir, a educação vai vir. Sim. Então, assim, isso vai muito, e daí volto, na liderança, no direcionamento e na padronização. Qual é a sua missão? Quais são os nossos valores? E, de fato, não é um papel, um quadrinho na parede que dita o que é a missão e os valores, são as atitudes que as pessoas É têm. verdade. Então, é o básico, tá faltando o básico. É uma briga, porque assim, é distribuidor revenda e revenda com o usuário final, então isso tem que ser colocado do mesmo ponto. Então, o revendedor também tem que fazer isso com o seu cliente e voltar a Tem. resgatar o relacionamento. Tem. Então, e aí é o que a gente está conversando. O relacionamento, ele tem que voltar à tona. E a preocupação é o seguinte, com o IA, o que vai acontecer? Você vai ter mais ferramentas, entendeu? E esse pessoal, você acha que está preparado para utilizar essas ferramentas? Vai saber fazer a pergunta adequada? Exato. Exato. É Essa isso que questão. é preocupante, né? É por isso que eu volto. O IA, ele vai evoluir. Mas a arte de se relacionar com pessoas Isso vai ter vem que de ser cada um. ainda mais aprimorada. Eu sou formada em administração e pós-graduada em liderança e inovação tecnológica. Então, eu estudei bastante sobre isso nessa minha pós-graduação. O que vai sobrar são pessoas feridas e machucadas e substituídas. É. Se a gente não resgatar o principal, né? Aí as pessoas falam, Giovana, é impossível o que você está falando. Como que eu pego um carro e vou hoje do ponto A ao ponto B visitar um cliente? Você não precisa fazer isso todos os dias, Não. todas as semanas, porque não faz mais sentido. A gente Sim. não precisa, a gente tem ferramentas que nos ajudam a resolver outras questões. Mas se você não vai uma vez por mês no seu cliente, 2 vezes por mês no seu cliente, escuta, traz. Quem que traz as melhorias do distribuidor? Mas eu Quem acho... que traz as melhorias de uma revenda? O próprio As cliente. dificuldades Ah. também. Que a É o revenda próprio tem. cliente. Mas acho que o que falta até é pegar o telefone e ligar. Oi, tudo bem? Ó, só liguei para desejar uma boa semana. Sim. Entendeu? Pronto. E falta isso. O ser humano é carente. Não. Nós somos. E aí o que acontece? É menos atividade e o relacionamento vai diminuindo. Exato. E quando você vê, o volume de venda vai indo para outro lugar. Exato. Entendeu? E quando você tem minimamente uma relação, né, com uma pessoa que você pode conhecer ou não, mas você fala, nossa, que pessoa bacana, eu senti alguma coisa diferente dessa pessoa. Sim. É lá que você vai tentar colocar o pedido. Sim, É você vai lá que trabalhar você vai se esforçar para chegar no preço que você precisa. Então o esforço ele começa a ser inverso, né? E daí fala, não, é balela isso. O fulano de tal revendedor compra onde tem o menor preço. Não, sempre com porque o história preço pronta, é pareado. É sempre com histórias Difere prontas. muito Né? pouco. Né? Deixa eu colocar aqui, codificado versão tecnologia, o que acontece? Segunda-feira, às 19h30, no mês de julho, então toda segunda-feira nós vamos estar no ar aqui com mais uma pessoa sendo entrevistada. Então a agenda já está montada e quarta-feira, né? Quarta-feira agora, nós estamos aqui com o Diogo Tosta,
que vem falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Eu falei para ele não vir com a camisa do São Paulo. Ah, por favor, tem que vir. Não dá, né? Lógico que tem que vir, tricolor. Sério? Independente, lógico. Isso é você também? Também, ó. Ih, Matheus, olha aí a situação. Todo mundo diz que eu pareço corintiana. Muitas pessoas já falaram isso, mas não sou. Não é? Não sou. Então, segunda-feira, no mês de julho, nós vamos gravar às 19h30 ao vivo e quarta-feira às 21 horas. Então aproveita, clica, se inscreve no canal, que pra gente é muito importante, deixa lá o likezinho e vamos conversar mais um pouquinho aqui com a Giovana. E sabe o que é papo tá muito legal, bom. Pedro? Você está falando do podcast, isso que a gente está fazendo aqui hoje é um resgate disso. É um resgate de histórias, né, de network, de conexão. Porque a gente tem que usar a tecnologia a favor disso. Se não estar, poxa, eu estou numa live, eu estou conectada com o que está acontecendo, né? Com a vida da pessoa, de fato, interessada e trocando. Então, isso a gente consegue, exatamente. Então, o perigoso é só ter informação e não ter conhecimento. Agora, isso é perigosíssimo. É o Google, né? Agora, Isso o que acontece é assim... a ideia da gente colocar o codificado no ar, né, a versão tecnologia, é exatamente essa. Você traz as pessoas e tem todo esse volume de informação e está ali no YouTube. Você assiste sábado de manhã, domingo de manhã. Então a gente vê a audiência no fim de semana, ela cresce muito, né? O volume de gente que entra no YouTube é muito grande para assistir já o codificado, né? A versão tecnologia. Então... e essa sequência, né? E cada entrevista vai passando, vai ficando mais conteúdo e eu tô achando muito legal, entendeu? E a gente tem recebido vários toques assim, ó, vai para cá, vai para esse caminho, entrevista essa pessoa, cada um vai indicando o outro e a relação vai crescendo. Sim, é muito legal, é muito legal. Tem muita gente legal e gente nova também, não tem só os não, como que é, dinossauros de TI. Mas tem muita gente... história nova e boa. Tem muita gente nova aí, legal, mas a gente tem que parar um pouquinho e olhar que tem, por exemplo, revendas aí que tem 30, 40 anos de mercado, que tem muita experiência para passar. E a gente precisa trazer essa experiência, compartilhar, que vai servir para eles que estão começando agora. Exato. Eu tenho 35 anos de revenda. Será que eu paro daqui 2, 5, 10, entendeu? Então tem que passar essa experiência para frente. Tomara. Vamos lá, vamos trabalhando firme, né? É isso aí. Você quer passar algumas perguntas? Eu tenho várias. Que estão participando? Ainda não. Deixa eu acumular aqui. Ixi, tem muita pergunta, Tem algumas. O pessoal fica forte muito assim no dom de vendas, né? Porque a gente tem o pique mais vendedor, né? E aí tem pessoal que é mais administrativo. Então fica, não, mas vocês têm um perfil muito comercial, muito isso, mais venda, porque nós somos mais soltos. A Rosângela colocou que além de dar atenção ao cliente, você tem que ter o dom em vendas, para vendas. Também é um conjunto. Então, dom é aquilo que a gente nasce. Tem pessoas que têm isso intrínseco. Vendas é técnica. Qualquer um pode vender. Se você é um bom advogado e não é um bom vendedor, você não vão ter bons clientes. Não. Se você é médico hoje, principalmente, e não for um bom vendedor, você não vai ter bons pacientes. Significa que você tem que ser bom vendedor em tudo. Tem que ser bom vendedor em tudo. Existem técnicas para isso. Existem orientações focadas nisso. É óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade na área administrativa, na área financeira, mas a gente precisa vender. Eu acho que o primeiro passo é aprender a se comunicar e a falar, a se expressar. Mas não na maneira como o outro faz, na maneira como você pensa. Com a sua personalidade. Com a sua, porque as diferenças é que enriquecem, né? E como eu falei, você é uma pessoa que tem uma família e que tem uma história para contar. Do outro lado da linha, ele pode ser CEO, CFO, ele também tem uma história para contar. Ele também é uma pessoa que tem desafios ou teve obstáculos na vida. Então, quando você nivela pessoas, seres humanos, você consegue minimamente comunicar e se relacionar. E daí parte, óbvio, N técnicas aí que a gente tem que desenvolver. Mas qualquer um de nós pode e deve ser vendedor. Essa coisa de que quem nasceu vendedor, nasceu para vender. Esquece, existem técnicas. Né? Antigamente, né? Era assim. Hoje não. As pessoas estudam e se tornam vendedores. Sim. Né? Daquele produto, se especializando naquele produto. E consegue desenvolver um bom trabalho. Então, não é só
ter as ferramentas, ter conhecimento. Tem que ter o dom, mas não é somente o dom. Até sem o porque interesse. aquele vendedor extrovertido do passado, Não hoje ele é o existe chato. É mesmo. Hoje ele é o chato. Se você não tem minimamente uma inteligência ali, insistente. emocional, intelectual, para trocar ideia de fato, você não consegue. Então, a comunicação é a porta de entrada. Não é porque você é extrovertido, ou porque você é muito comunicativo. Eu sou, tá? Eu vendo Sim. desde de pequenininha para tudo, para todo mundo. Mas não é nessa forma. Nessa forma é chato, é insistente. Tá ultrapassado. Né? Tá ultrapassado. É aquela coisa, aquele lance de você entrar numa loja, a pessoa. Você fala, não, eu sei o que eu vim buscar, né? Então a escuta é muito importante, a comunicação é muito importante para você ter efetivamente uma troca, né? Então acho que é isso. Como é que você está vendo essa mudança do varejo, né? Que mudou rápido do varejo indo para um e-commerce forte hoje, por exemplo. Hoje é difícil você ver uma pessoa que não faz um pedido pela internet, né? E se a gente volta um tempo atrás, a gente ia fisicamente lá, até buscar o lanche, né? A gente ia fisicamente buscar, ia no mercado, hoje não, tudo lá, chega em pouco, pim, chega, pim. Eu acho maravilhoso isso. Eu Como acho é que você está vendo isso? incrível isso. Eu acho que não tem como voltar para trás, né? Eu acho que quando a gente olha para o nosso país, a gente ainda está atrás, né? A pandemia nos ajudou a chegar num nível que até atrapalhou, né? Porque a receita que se tinha ali na pandemia sumiu depois da pandemia. Mas eu acho que é um caminho sem volta. É a facilidade, a agilidade, a rapidez, né? Quando a gente fala de pessoa física. Sim. As empresas ainda precisam de outros CNPJs para sustentar. E daí eu falo, quando eu movimento caixa e eu consigo ter um resultado com isso, não sou eu, Giovana, ou um fabricante que vai julgar e falar, Pedro, você não pode trabalhar com isso. Você já escutou isso? Você tem que trabalhar com cloud, com recorrência. Você tem que trabalhar com valor agregado, com produtos high-end. Eu não quero, eu tô 35 anos, eu vendo o que eu quiser e eu faturo meus milhões por mês e é isso. Então, assim, conheça o cliente. Não adianta ir pro forceps. Cabe no cliente. Existe a possibilidade, porque assim, o caminho também é ter recorrência, o caminho é prestar serviço, porque o produto, ele vai achar na palma da mão. Muito rápido, hoje está muito rápido. Ele vai achar, né? E vai ser rápido a entrega, vai ser rápido tudo. Então, o que eu agrego de valor? Não é porque eu sou legal só, não é só network também. Qual é o meu serviço por trás disso? Você vê que a gente vem... Tem que ter qualidade, né? Exatamente. Você vê que a gente vem do começo dos e-commerces, né? Tinha vários naquela época. E a entrega, por exemplo, uma entrega normal, 3 dias, né? Hoje nós estamos falando de uma entrega em 3 horas. Exatamente. Então, e passou o quê? 12 anos, 15 anos? Muito rápido. Eu enxergo numa grande oportunidade que a gente tem de evoluir como ser humano. Sempre. Né? A máquina, ela vem não para tirar, ela vem para somar, para multiplicar. Agora, os revendedores que não se atualizarem, olhando para o futuro, aí vai 2030, e entenderem que a inteligência artificial, sim, o mercado digital como um todo, vai vir uma onda e vai... Poxa, eu vejo pela minha mãe compra tudo pela internet, minha mãe não sabia acessar um negócio, ela comprou uma geladeira na internet, você fala assim, não é mais geração, né? Não tem mais essa diversidade, a gente meio que equalizou e daí vai vir aí cada vez mais essa facilidade, essa confiança, porque a gente tem essa questão ainda logística muito forte no nosso país, que a gente grande, fala, né? A gente está em São Paulo, tudo é fácil, né? Vai tudo entregar no Amazonas, não é assim, né? Então, o Nordeste tem muita loja física ainda. O varejo é muito forte lá. A gente tem varejo regionais fortíssimos no Norte e Nordeste. Mas você acha, Giovana, que essa questão de tá todo mundo comprando online, pela internet, tem muito a ver com a pandemia, com esse período que a gente passou de todo mundo recluso, todo mundo em casa? Sim, eu acho, porque culturalmente a gente precisa ver para crer, né? O brasileiro, ele gosta disso, do olho no olho, de ver, ele é desconfiado, né? A gente tem isso culturalmente, né? A gente, eu vou comprar de site, vai entregar, né? Será? Eu vou dar o meu cartão de crédito? A gente tinha. Na pandemia não teve opção. Você fazia, a gente precisou, não tinha como, né? Então foi um boom realmente de
eu diria, uma fase de experiência para todos nós. Até eu mesma, eu comprava timidamente e depois, acho que hoje, toda semana cai um negócio no Mercado Livre lá em casa. Toda semana você está comprando pouco. Gorete, nem você me está fala. comprando mais. O Privale é Sem que diga. comentário. Deixa eu colocar uma outra questão. O que você falaria para uma menina, para um rapaz que está começando hoje com seus 19, 18 anos e entrando no mercado de trabalho, vamos colocar a tecnologia, né? Que toque você daria? Que basicamente não é o toque que a gente dá para o nosso filho, né? Porque nosso filho a gente vai lá, tem que fazer, vamos lá, não é assim. E o que você falaria para essa moçada que está iniciando hoje aí com 17, 18, 20 anos, já está no mercado de trabalho? Que são nossos próximos consumidores, né? Desculpa, que são nossos próximos consumidores. E tem uma outra coisa que eu queria colocar. E com esse lance de querer o resultado para o dia seguinte, diferente da gente, né? Que estruturou o resultado. Não, eles querem as coisas acontecendo rápido. Sim. Como é que você vê isso? Que toque você daria? Eu diria assim, escuta, porque eles não escutam, né? E assim, o que acontece com o jovem? Ele fala, eu dou conta de fazer tudo. Eu vejo pelo meu filho, eu tenho um de 16. Ele fala, eu tô escutando o filme, tô no celular, eu sei o que foi falado no filme. E daí houve uma discussão, uma das minhas professoras de pós-graduação, eu falei, não, meu filho então é ET, porque ele consegue, né? Sim, ele veio chipado e ele tá conseguindo e eu não tô. Ela fala assim, eles conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eles têm essa velocidade, mas eles não têm conhecimento, eles têm informação. O que acontece quando chega um problema? Eles travam nas 4 rodas. Eu vou para outra empresa. E aqui eu não posso. Porque eles travam, eles não sabem resolver questões, porque eles não têm um conhecimento. Eles podem ter o hard skill, mas eles não têm o soft skill, que é o mais importante. Muitas vezes atenção, porque nós somos pais que trabalhamos muito, não como os nossos pais. Sim. Né? E daí você fala, putz, mas tem que cuidar dos nossos vendedores, dos nossos funcionários? Tem, é nosso papel. É o papel da sociedade cuidar das pessoas que estamos próximos, trabalhando, os jovens que estão indo, dando direcionamento. Ah, mas eles não escutam. Então, a primeira coisa que eu falo para o jovem que está iniciando, escuta. Você pode saber muito e coisas que eu nunca imaginei, sonhei em conhecer e saber. Mas eu sei mais que você. Na quantidade, eu sei mais coisas, porque eu vivi mais. A gente vive mais, a gente tem mais experiência. Então, a experiência escuta. E porque filtrou também, Eles né? têm muita dificuldade de escutar. Eu vejo assim, na distribuição também, eu gosto muito de ter uma equipe com diversidade. Eu gosto de ter um senhor, eu gosto de ter uma senhora, eu gosto de ter um jovem, eu acho que a gente consegue mostrar para o outro a diferença e trazer o respeito de volta, né? E trazer, assim, o se doar para o outro também. Isso tudo alimenta uma equipe saudável, eu diria. Sim. Então, assim, o jovem não escuta. Essa é a maior dificuldade, é o que eu diria. Respondendo sua pergunta, não sei se... eu sou meio expansiva, então, né? Então, isso você está certa. E concordo também. E eu acho que tem que entrar mais aberto a receber as opiniões, né? E escutar mais. E dar um deadline maior, dar um prazo maior para as coisas, né? Porque exato. Tudo no dia seguinte. Mas a gente também tem o papel como pais ou como líderes das empresas de escutá-los. Porque o que eu percebo também é que muitas vezes o meia-idade ou a idade avançada, ele não tem paciência na velocidade. Então tem alguém ali do outro lado que está chipado diferente que a gente, vamos dizer assim. Não pode a gente impor, também né? tem que ouvir. Também tem então que ouvir. É uma via de duas mãos. Eu né? escuto isso direto. Você tem duas, né, para escutar. Então a gente tem que ouvir. Meu filho fala, calma, eu não terminei de te falar. E daí eu falo, putz, ele sabe, ele tá vendo, ele sabe. Ele fala essa palavra calma, putz, 20 vezes por dia. Calma, deixa eu explicar, né? Então, assim, eles têm uma velocidade, mas a fala deles também tem uma dificuldade de coordenar, de linkar. Não, é diferente. É totalmente diferente. Difícil, porque eles são muito agitados, muito elétricos, muita informação. Exato. Muita coisa para fazer. Eu não sei, a minha pequenininha fala assim, mãe, não tem nada para fazer. Eu falo, tô entediada. que delícia. A gente chegava do colégio, né? Ia almoçar,
Aí descansava, Fazia ia a lição, brincar. ia brincar. Ah, não tem nada para fazer. Tá bom, a gente ligava ainda a TV, televisão. Nem controle não tinha. Assistia um chavito ali, sei lá, alguma coisa assim, e tava tudo bem. A gente teve a fase de prostração nossa e que tava tudo bem. Hoje eles precisam estar ocupados. E no Mas nós não vamos eletrônico. fazer nada? Ah, então me dá o Mas iPad. Não fazer nada é gostoso também, né? É pegar uma bonequinha, a filha brincar, vamos montar um Lego. Eles têm essa ansiedade. E assim, essa geração da Marcela, dos 7 anos, tá vindo mais acelerada É que eles ainda. não aceitam o ócio, né? A gente quer ficar ocioso. Exato. Culpa mas também, eles e não. daí eu vou falar a minha opinião. Nós, pais e mães, queremos suprir e cumprir e não ser julgado e não ser apontado, porque a gente tem que ser o melhor, porque a gente é o melhor na empresa, então a gente quer ser o melhor ali. E é aquilo que eu volto na mulher que tem multitarefa, você não vai ser. Que bom não se vai seu ser. filho tiver raiva de você. Isso é limite. E limite é amor, Mulher Maravilha não dá. né? E daí não, a criança fica lá no iPad, a gente já mudou de assunto, foi para educação, mas tem tudo a ver com essa Tudo nova a ver. geração que está chegando no mercado de trabalho. Sim, porque Né? é uma dificuldade, né? E a gente Exato. está o dia todo convivendo com isso e se preparando para trabalhar melhor isso, né? Exato. E tocar o Quem business nunca melhor. tomou uma do pai e da mãe? Não, e assim, Bronca. toma, Nossa, e assim, nossa. o Bill Gates falou, acho que foi ele que comentou uma vez, se você acha teu pai difícil, imagina quando você tiver um chefe. Então, Exatamente, se exatamente. prepara, porque, cara, tem a meta, tem um objetivo, a gente precisa correr, né? E não pode subestimar o jovem. O jovem, ele vem contribuir muito, colaborar muito, porque a velocidade dele também nos ajuda muito. Sim. Mas ele tem que Sim, saber traz ouvir muita coisa também. nova, muita Exato. A gente não novidade, pode ter informação. resistência. Porque às vezes eles trazem uma modelagem nova, que é o que a gente vai atender novo também. Né? E o vocabulário também, né? Como mudou o vocabulário. Isso é preocupante, porque eles precisam estar inseridos em grupos. É. E daí os grupos... Verdade, a gente agora- teve isso no passado também, mas o nosso vocabulário acho que era um pouquinho melhor. Acho que era mano, né? Acho que era um negócio meio... Não existia. não porque também tinha existia tanta uma variedade. discriminação. Não tinha tanto funk. Agora, Ah. o vocabulário você não entende. É difícil. Tem coisas que a gente tem que ter o dicionário em casa, né? Pra poder Mas o que eu compreender. acho muito legal, eu vou usar o meu exemplo, meu filho que me perdoa, mas eu vou falar do Mateuzinho. Dentro de casa não tem isso. Com a sua mãe você não vai falar assim. E eu falo por diversas vezes. Aqui não. Né? O colégio é caro, você fala português direitinho com a mamãezinha, né? Quando manda no WhatsApp NS, eu já até acostumei, tá? Tudo bem, né? Eu já entendi que N é não, S sim, é para ser mais rápido, tudo bem. Mas assim, não vai falar igual, né? Os coleguinhas da escola. Não vai, né? Aqui tem um lance de respeito, né? Agora, para ele estar inserido lá, ele precisa. Faz parte, a gente também teve isso, é que o nosso era outra época. Essa sensação de pertencimento, né? Exato, a aceitação. Isso é importante. Né? Não dá para o cara chegar todo formal lá e aí, turma, vamos jogar um futebol. Não é? Vamos? Não é assim. Tem que ser. Tudo bem, mas quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai levar o que ele teve dentro da casa dele. O que o pai e a mãe dele ensinaram ele. Sim. Né? E o que você tem de novidade pra gente agora? Daqui pra frente, o que você vai fazer no mercado? Gente, estou com a loja Bertola Boutique de Salgados, na Vila Madalena. Tá linda, maravilhosa. Espero que tenha bastante crescimento e expansão. Total. Sucesso. Mas eu tava morrendo de saudade. E eu falei com uma pessoa, será que eu volto? Será que eu volto pro mercado? Volta. Muita gente. Teve uma grande amiga, eu vou falar, Cristina Kira, a Japa, vocês conhecem, maravilhosa. Ela falou, o que você tá esperando para voltar? O mercado tá precisando Nós de estamos você. sentindo a tua Os falta. clientes, de você é energia. E é verdade, porque a gente tem que entender nossa missão também e o que nos completa, o que nos realiza. Eu acho que eu vivi essa experiência, né? E a loja continua independente de mim, porque eu Sim. não atuo operacionalmente na loja. E eu recebi uma oportunidade, um convite maravilhoso por indicação de uma revendedora também, a Solange da SD, maravilhosa, que também nossa pode amiga. vir aqui. Sim.
E eu começo na Live dia 22, no B2B deles, no comercial. Essa é a novidade. Dia 22 de julho estou de volta. Giovana voltou. Giovana. Espero poder ajudar o canal, ajudá-los a aprender com eles a cultura deles e poder contribuir. Vai, com certeza. E Mais uma pessoa. é uma grande empresa, né? O Forte Varejo, né? Eles são o maior no varejo, né? E somar com certeza você vai fazer uma equipe. mudança muito forte lá. Parabéns pela contratação. Espero que eu tenha Nath. sucesso. Aê, obrigada pelos créditos. Eu tenho certeza Pelos créditos. que vai impulsionar o trabalho deles e vai somar, que tem uma grande Vai equipe lá agregar também. bastante a equipe. Eu gosto de desafio, acho que eu sou movida a desafio. Uhum. Alguém um dia me falou, não fala isso que vem mais, e vem mais. Mas é muito gostoso, né? Fazer parte de um processo de melhorias. Reagir bem a isso, né? E cada distribuidor E tem aceitar. uma cultura e a gente tem que respeitar, conhecer, trocar, aprender, né? Por onde a gente passa, a gente aprende e existe essa troca genuína e eu espero que eu tenha muito sucesso e eles comigo também. Eu queria agradecer, entendeu? Desejar Muitíssimo. todo sucesso para você nessa nova empreitada. Agradecer, quando eu te liguei assim, eu falei, né? Comecei a olhar a relação, falei, agora é a vez da Giovana. Fui muito bem recebido, adorei. E foi um papo legal, bem descontraído, né? Bem diferente do que a gente planejou sempre. Vai tomando, né? Vai Igual tomando Rio, outro cursos. Queria agradecer a Gorete pela força aí, na ausência do prefeito lá de São Roque, né? Que está de férias hoje, tirou a semana, emendou. E eu Obrigado. agradeço também muitíssimo a Giovana. Foi Tá. Eu estou muito maravilhoso feliz o papo. porque mais do que clientes que vocês foram meus, da minha carteira e que eu atendi, a gente viveu grandes histórias, grandes Muitas momentos, experiências. acompanhou a vida, o crescimento de filho. A Carol já está uma moça, Uma moça. né? O Matheus já está com 16 anos e a gente viveu tudo isso juntos. E eu espero Graças sempre a estar Deus. próxima de pessoas assim como vocês. Obrigada mesmo. Maravilha. Fiquei muito feliz. Obrigado. Obrigada. Codificado podcast, versão tecnologia, boa noite, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, ainda dá tempo, deixa o sininho. E quarta-feira, Diogo Tosta aqui, sem a camisa do São Paulo, tá, Diogo? Ah, não, pode vir. Boa São noite. Paulo pode. Obrigado. Boa noite, obrigada.